Cordel Arcano. Se você acompanha o Cordel Arcano e já viu os conceitos básicos do que é RPG, se você não sabia antes do que se trata, você já sabe até o momento que é um jogo que meio que simula uma realidade fictícia, que as pessoas interpretam papéis jogando, é como uma história sendo narrada. Uma das características interessantes, né, além de regras, cenários, é o conceito de ficha de personagem. É uma coisa muito própria assim, que o RPG traz, que acabou sendo levada também para videogames, que é você ter uma organização de como representar o personagem em dados numéricos, dados qualitativos, quantitativos, certo? O conceito de uma ficha, né? Uma ficha de personagem é um conjunto de informações que define aquele personagem. Existem sistemas de RPG que são muito narrativistas, muito soltos, com regras muito gerais e poucas, onde uma ficha de personagem pode ser apenas uma lista de tópicos, né? Uma lista de características escritas mesmo, de como o personagem é, como ele se parece, como se veste, e pronto, aquilo já é a ficha. Sistemas que são mais tentam simular mais certas situações, como os que são voltados para combate, que tem um trabalho bom para situações de combate, eles costumam ter informações mais numéricas e que permite você comparar personagens. Aí uma das coisas que costuma ter, né? O melhor, tem vários tipos de informações que podem constar na ficha. Tem as informações subjetivas gerais, que é dizendo de onde ele vem, pessoas que o personagem conhece, forma de se vestir, preferências. São coisas bem gerais que podem ou não ter um efeito prático no jogo. Em boa parte dos jogos não tem, mas existem sistemas de RPG que dão um efeito próprio, né, para essas características. Existem os dados numéricos, que são cheios de significados em si. Por exemplo, os atributos. Isso aí é uma das coisas clássicas em uma ficha de personagem de RPG. Você definir atributos para aquele personagem. No clássico D&D, você tem 6 atributos: força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Cada um deles varia entre 3 e 18, sendo que na prática o mais comum é que seja entre 7 e até passe de 18, né? Chegue a 20. Essas características, né, força, por exemplo, é utilizada para saber quanto um personagem consegue carregar, o quanto o golpe que o personagem dá machuca, quando é um golpe físico. Destreza é a habilidade corporal, a inteligência, a capacidade de raciocínio e de memória, por aí vai. Os atributos são bem clássicos, mas existem também perícias que em alguns RPGs, em alguns sistemas, elas têm valor numérico associado, em outros não. No caso do D&D da quinta edição, por exemplo, se chegou a uma outra situação que mistura um pouco os dois conceitos. Você tem um dado numérico associado, mas esse dado numérico não é da perícia em si, ele utiliza outros valores. Você tem poucas possibilidades de progressão da perícia. Você ou não tem, ou tem um nível acima, né, de especialização. E ela utiliza como base algum atributo somando algum valor fixo. Então você tem um dado numérico, mas ao mesmo tempo esse dado não é construído isoladamente. Ele aí vem de uma fórmula. Essa é outra possibilidade. Os personagens costumam ter pontos de vida e outras informações numéricas. Às vezes tem sistemas que tratam de magia e o personagem tem uma quantidade de energia mágica que ele pode utilizar para realizar efeitos mágicos. E uma vez que esgota, ele perde essa capacidade por um tempo. E aí ele tem que arrumar um jeito de recuperar essa capacidade.
Quando você pega esses conceitos de ficha de personagens, você vê que é uma forma interessante de representar um personagem e que é útil não apenas para jogar RPG, mas para escrever histórias também. Isso eu acho bem interessante, você pegar um sistema de RPG e usar como uma base, como uma linguagem para expressar como os personagens são. Isso ajuda bastante. E os RPG, ou melhor, os videogames, como eu estava dizendo, eles evoluíram muito em direção aos RPGs, os jogos de ação e aventura. Eles começaram a pegar uma ou outra característica dos RPGs e hoje em dia é assim, é quase indistinguível o que é um jogo de aventura, de ação e o que é um jogo de RPG, a menos que você parta para subgêneros bem específicos, como os baseados em turno, né? Os japoneses, RPG japoneses. Mas se você pega de um modo geral, é quase indistinguível os dois. Porque começaram a ter ficha de personagem também, ter nível, ter evolução. E assim, tem. Praticamente todo RPG vai ter sua própria forma de ficha. No caso do XR3, que é o que eu desenvolvo, vai um pouquinho além esse conceito, é uma das coisas mais interessantes e próprias do XR3, a forma como ele lida com ficha de personagem. Mas esse é um assunto para outro momento.